Saudações vascaínas, pessoal, e que partida de ontem, hein? Um jogador desmaia, 2 jogadores expulsos, pênalti não marcado, mas ganhamos de 2-0. Finalmente, depois de 9 clássicos sem vitória, o Vasco volta a ter vitória em clássico. Mas vamos ter um pouquinho de calma, né? A gente tem que analisar tanto os pontos positivos da vitória quanto os pontos negativos. Mas o certo é que, sim, o Vasco aos poucos está criando um padrão de jogo, aos poucos está evoluindo e grande mérito disso vem do Barbieri. Uma coisa tem que ser dita, né? Por mais que 2-0 pareça pouco para o time que terminou o jogo com 2 a mais em campo, o Vasco foi melhor que o Botafogo quando o Botafogo tinha 11, quando o Botafogo tinha 10 e quando o Botafogo tinha 9. Claro, não dá pra gente prever se o Vasco continuaria melhor que o Botafogo o jogo inteiro com 11 em campo, né? Igual foi contra o Fluminense, que o Vasco começou melhor e depois caiu. Esperamos que sim, mas é algo que não dá pra gente prever. O que a gente sabe é que o Vasco terminou com 2 a mais e conseguiu a vitória por 2-0. Mas temos que levantar alguns pontos negativos também. Um deles, por mais que tenha feito um gol, é o Pedro Raul. Ele perdeu uma oportunidade que um jogador artilheiro não pode perder. Um vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado não pode perder. Por mais que ele tenha feito gol ontem, ele ainda está devendo. Mas eu espero que com esse gol ele volte a encontrar o caminho e consiga trazer mais gols pra gente, né? Porque ele tem tudo para ser um jogador importante. Eu espero que ele possa ter um pouco mais de confiança depois desse gol no Clássico. Volto a elogiar a atuação dos laterais, o Pumita, que grande lateral que a gente trouxe. Deu pra ver que ele é muito diferenciado, a gente sofria sem lateral direito decente, acho que desde o Fagner em 2011, né, que a gente não tinha um lateral bom. E o Piton também, né, o Piton também vem jogando muito bem, né, até aí a gente tá perfeito. O zagueiro Léo, mais uma vez, foi bem, né, nosso melhor zagueiro até o momento. O Capasso já tá chegando aí, provavelmente não dá pra gente prever quando ele vai estrear. O Vasco ontem jogou assim vários jogadores, né, assim, o Jair, né, que sem o Marlon que tá voltando da seleção, que tá lesionado ainda, os dois estão lesionados, mas ainda a gente tem o Orelhano que também, né, sentiu dores. Então, o time que provavelmente vai começar o Campeonato Brasileiro vai ser um time bem diferente desse. Talvez até se o Vasco realmente se classifique para semifinais do Carioca, o time que a gente vai ver seja bastante diferente, né? A gente vai ter provavelmente vai ter a volta do Marlon, do Jair, uma possível estreia do Capasso, talvez o Orelhano voltando. Então, né, o time do Vasco tem tudo para evoluir mais do que a gente tem visto ainda nos últimos jogos. E claro, os jogadores da base que têm entrado têm resolvido. O Barros, eu gostei muito dele ontem, né? Ele deu aquele passe para Alex Teixeira, né, que resultou na primeira expulsão do Botafogo, né? Ele achou um passe muito bom, um passe em profundidade, além de ter dado um chute muito bonito também, que o goleiro do Botafogo acabou defendendo, infelizmente. E, aliás, o Botafogo só não perdeu demais ontem por causa do goleiro, né? Que mesmo quando o Botafogo estava com menos ali, ele fez umas defesas muito boas, assim, né? Que poderia ter sido gols do Vasco. Teve chute do Peck, teve chute do Barros, teve cabeçada. Ele defendeu tudo que levou perigo para ele de qualquer forma que você possa imaginar, né? Agora, outro ponto negativo ali é o Ignaldo. Ele que jogou muito bem ano passado, esse ano ele ainda não conseguiu voltar a jogar, voltar a fazer o que a gente espera dele. Claro, ele tem talento, a gente já viu isso. É um jogador da base, só que eu tô achando que ele tá entrando muito afobado. Tá querendo resolver o jogo de qualquer jeito, ele entra naquela pilha de que tem que fazer o gol. Acho que ele tem que ter um pouco mais de calma, isso passa muito da comissão técnica, que tem que dar uma instrução melhor pro moleque. Outro que foi mal ontem, que não tinha ido tão... que foi razoável ali contra o Fluminense, mas ontem foi mal, foi o Galarza. Não por questão de jogo, mas porque ele tava muito agressivo, tava brigando demais com os jogadores do Botafogo, ele levou amarelo rápido, tava correndo muito perigo de levar o vermelho. Que bom que o Barbieri tirou ele no intervalo, porque provavelmente ele seria expulso no segundo tempo, do jeito que ele tava seguindo ali no primeiro. Agora, uma coisa que a gente tem que falar aqui, sobre, por mais que o Vasco tenha ganho, não dá pra gente não reclamar de coisas erradas.
aquele lance do pênalti no Pumita, que o árbitro a princípio deu, depois foi no VAR, anulou o pênalti e expulsou o jogador do Botafogo por agressão, certo, né, que ele deu um soco no Rodrigo. Mas, galera, foi pênalti, né? Ele foi no VAR, né? Ele foi no VAR, teve a visão do lance e não deu pênalti. Quem acompanhou o jogo, né, pode perceber que o árbitro falou que o Carly tocou na bola primeiro. Mas, galera, o regulamento não diz mais que se você tocar na bola antes não é falta. Não tem isso. Se é uma entrada imprudente, se é uma entrada perigosa que pode gerar algum dano para o seu adversário, é falta, então deveria ser pênalti. Eu vou até mostrar o regulamento para vocês com algumas partes destacadas aí na tela. Ó. Por exemplo, dar ou tentar dar um calço ou uma rasteira em um adversário. Foi o que o Carly fez ontem. Né? Isso já foi claramente, porque ele acerta a bola e ele acerta o Pumita no pé de apoio. Ou seja, ele derrubou o jogador do Vasco. Não interessa se ele acertou a bola antes, né? E poderia ter dado... E foi um lance perigoso. Imagina se causa alguma lesão no pé de apoio ali do Pumita. Né? E ó, vocês podem ver ali mais embaixo também. Falta de atenção. Atua sem precaução. Né? Claramente o lance do pênalti. E mais abaixo não considera o risco. Ou seja, o Carly não considerou o risco da entrada que ele deu. Foi uma entrada perigosa. Era lance de pênalti. A gente sabe que a arbitragem brasileira não é boa, né? Agora, essa arbitragem da Ferge, né, do Carioca, consegue ser pior ainda, né, que a arbitragem da CBF. Mas, enfim, felizmente conseguimos ganhar apesar disso, né? Que bom que esse pênalti, no contexto geral, acabou não fazendo falta, né? E o Vasco conseguiu levar os 3 pontos importantíssimos, né? Que fez o Vasco entrar ali no G4. Né, que a galera tava com medo do Vasco não se classificar e tudo mais. Agora o Vasco basicamente depende dele, né? Espero que essa evolução do time continue, né? E eu não posso terminar esse vídeo de hoje sem destacar outra coisa, que é a grande atuação da Alex Teixeira. Ele fez um jogador do Botafogo ser expulso naquele lance, que ele ia ficar sozinho com o goleiro, né? Lance para expulsão, obviamente, que ele é o último homem, o jogador do Botafogo fez a falta, expulso, com certeza, impediu um ataque perigosíssimo do Vasco, atitude correta da arbitragem. Teve um lance que ele saiu driblando no meio time do Botafogo, né? Criou lances de perigo, fez o gol de cabeça. A atuação completa do Alex Teixeira ontem, saiu aplaudido quando foi substituído por cansaço, né? Com méritos. Finalmente a gente pode dizer, nesse ano, que o Alex Teixeira reestreou pelo Vasco. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo pós-jogo. Segunda-feira tem mais jogo do Vasco. A gente vai estar por aqui. Saudações vascaínas.